Dá ela pra todo mundo dar. Olha ali, ó. Não quer, não? Oi, gente, como vocês estão? Sou eu de novo. Antes de mais nada, queria agradecer todo mundo pelos 10 mil inscritos que a gente já chegou. Foi super rápido, nem imaginava que ia chegar esse ano. Muito obrigado, continua acompanhando aí o canal, que eu tô preparando muita coisa, tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, ultimamente muita gente anda postando a respeito sobre o preconceito linguístico, porque o MEC tá postando muitas coisas sobre isso nas redes sociais e tá todo mundo se preparando caso seja esse o tema. Já deixo avisado pra vocês que me perguntaram que também é uma das minhas apostas. Muita gente me perguntou o que eu acho sobre o tema, se pode recair realmente. E eu acho que pode ser uma grande aposta mesmo. Sempre foi um tema muito apostado pelos estudantes. E pelo visto o MEC começou a dar uma relevância maior sobre isso em 2018. Por isso é fundamental que a gente tenha um ótimo repertório sociocultural para falar sobre esse tema, caso caia na hora da prova. Então eu fiz uma pesquisa com várias fontes confiáveis, coisas que já aconteceram na mídia, na história, para vocês colocarem aí no seu texto, agregar ele e com certeza fecharem a competência 2. A única coisa que eu acho necessário de falar aqui é que o preconceito linguístico é um assunto e não realmente o tema da redação. Porque caso vocês já me acompanham aqui no canal, sabem que o Enem gosta de driblar esses temas que são muito apostados e o preconceito linguístico seria apenas um recorte do tema oficial. Em vez disso, podem cair temas como a linguagem como forma de opressão ou dificuldades para combater a intolerância linguística no Brasil. E para deixar essa pesquisa mais fácil para vocês estudarem, eu dividi ela em 3 partes, sendo elas as alusões, as notícias e as intervenções. Então as alusões vocês podem colocar para iniciar o seu texto lá na introdução ou no desenvolvimento para vocês criarem um tópico de relação. As notícias vocês podem colocar no desenvolvimento para aprofundar algum argumento e as intervenções vocês colocam lá na conclusão, que é para vocês finalizarem o texto, mostrarem o que vocês podem fazer para mudar essa situação e garantirem 200 pontos na última competência, que é a intervenção. Vamos começar então com as alusões. Nós temos inúmeras referências literárias e históricas para falar dessa forma de opressão linguística, como é o fato do iluminismo, porque uma das coisas que o iluminismo pregava era que a sociedade só vai progredir quando os indivíduos começarem a se mobilizar uns com os outros. E não é o que acontece quando ocorre esse preconceito linguístico, porque as pessoas acabam se distanciando por causa dessa variação, ou por causa do preconceito com uma sociedade rural, com uma sociedade gaúcha, uma sociedade, seja lá qual for. Acontece que a sociedade não acaba se mobilizando, acaba se distanciando por essa falta de empatia só por causa de uma variação linguística. Então a gente pode fazer essa analogia com o iluminismo e colocar lá na introdução. Na literatura a gente pode citar O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que dizia que a língua tupi-guarani devia ser a língua oficial do Brasil em vez da língua portuguesa, e esse autor recebeu uma chuva de críticas na época, porque as pessoas daquela época diziam que a língua dos índios era muito inferior à língua portuguesa. Ou também Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que mostrava a realidade difícil do sertão nordestino, e o patrão do Fabiano, que é o protagonista de Vidas Secas, dizia que ele não poderia protestar contra essa vida difícil, porque as pessoas não entenderiam o que ele ia falar, porque ele não usa a norma padrão da língua. Podemos citar também o modernismo, a primeira fase do modernismo, que teve a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, porque essa época se caracterizou por obras de cunho muito mais social, em que esses autores mostravam a realidade brasileira, a simplicidade, a marginalidade. E aí foi fundamental mostrar essa variação para as pessoas da época, para as pessoas conhecerem as diferentes formas de se comunicar no país, e mesmo assim continua no século XXI, é o mesmo preconceito que ainda existia naquela época. A gente pode criar essa analogia. E aí a gente usa também, por exemplo, o Monteiro Lobato, que criou o Jeca Tatu, né, que era aquele personagem retrato do Nordeste. A gente pode até citar o Monteiro Lobato como se fosse o pioneiro do preconceito linguístico, porque ele simplesmente criou um retrato de um local apenas pela forma como a pessoa se comunica. Fora outros personagens que também aí tem no Brasil, a turma do Chico Bento, por exemplo, se comunica
totalmente diferente do que a Turma da Mônica original, né? Quando conhece o Chico Bento, não entende muito bem a forma como ele se comunica. E falando nisso de Chico Bento, Monteiro Lobato, mais uma alusão histórica que eu lembrei aqui, não tinha colocado no roteiro, é a Reforma Ortográfica de 1943, lá durante a era Vargas, do Estado Novo. O Vargas, ele começou a criar uma política totalmente nacionalista, totalmente patriotista, e aí começou a valorizar as diferentes culturas do Brasil, né? Começou a adicionar palavras que antes eram, por exemplo, colocadas como gírias, palavras dos índios, palavras de populações rurais, elas foram adicionadas no dicionário, e até hoje a gente vê essas populações como inferiores à língua portuguesa, e aí a gente pode criar também essa analogia na redação. E muitas outras alusões que a gente pode colocar na redação, então pesquisem aí outras alusões na internet, façam muitas pesquisas, porque aí, se for o caso, de for o tema da redação, vocês têm várias alusões para vocês colocarem. Agora, o que a gente pode colocar como notícia, né? Eu trouxe aqui duas notícias recentes que eu acho que vocês vão lembrarem para colocar na redação, porque eu acho que quando vocês colocam essas notícias, na hora de aprofundar um argumento do desenvolvimento 1 ou do desenvolvimento 2, vai mostrar para a banca que vocês estão por dentro desse assunto, que vocês sabem casos recentes sobre o assunto, e aí a banca vai te avaliar melhor. E um dos casos para a gente discutir aqui é um caso bem recente, eu acho que vocês vão lembrar, porque fez muita repercussão lá em 2016, que é o caso do médico que zoou um paciente por ele falar, eu acho que não existe pneumonia ou não existe raio-x, alguma coisa assim. Esse caso reforça totalmente aquilo que o Enem está querendo mesmo nos mostrar, que é essa intolerância com pessoas que se comunicam diferente, seja pela forma da cultura delas, ou seja pela falta de estudos, ou seja por essa pessoa não ter essa palavra no cotidiano. E algumas pessoas acham que é bacana fazer brincadeira ou piada sobre isso, só que torna-se totalmente uma ofensa. Em vez de ser uma brincadeira, é uma ofensa com a pessoa, porque a pessoa não tem a obrigação de saber se comunicar direito com uma pessoa que já teve uma instrução, já teve um estudo, já conhece como é que se comunica direito, e isso contribui totalmente para as pessoas se distanciarem uma das outras pela falta de empatia que tem com o cotidiano de vida de alguns outros indivíduos, porque essa pessoa achou que fosse legal publicar nas redes sociais mostrando que é inferior a forma de falar do que a forma que o paciente teve de se comunicar, só que isso é totalmente errado, é uma ofensa grande, né? E aí você pode colocar isso na sua redação. E um outro caso muito famoso que a gente pode incluir lá na redação como uma citação são os vídeos da Marcela Tavares, que eu não sei se vocês já viram, ela é muito famosa, ela faz uns vídeos fazendo piada de como escrever ou como pronunciar corretamente, e esses vídeos podem sim levantar a discussão da variação linguística, principalmente porque essa comediante já foi criticada inúmeras vezes por menosprezar essas pessoas que pronunciam ou escrevem errado, chamam elas de burras, chamam elas de vários nomes, e aí acabam colocando elas como inferiores só por falarem ou se comunicarem diferente. Só que essa forma de fazer comédia dela está sendo realmente respeitosa, essa atitude dela de menosprezar essas pessoas porque elas escrevem ou pronunciam diferente do correto, que é a língua portuguesa. Então fica aí esse caso para vocês opinarem, pensarem, para colocar na redação. E antes de passar para a intervenção, você já sabe como fazer esse canal lindo crescer mais ainda, que é deixando o seu like para me ajudar, se inscrever no canal, mandar para os seus amigos, para o seu grupo de estudos, para a sua sala, e não esquece de deixar o sininho ativado para ser o primeiro a ver meus vídeos. E aí, agora que a gente vai mostrar para a banca o que a gente pode fazer para essa realidade do preconceito linguístico mudar no território brasileiro, e a gente tem que focar na principal intervenção, que é o Ministério da Educação. O que o Ministério da Educação vai fazer? E para aprofundar essa intervenção, a gente tem várias ideias que a gente pode colocar, como por exemplo, a questão de adicionar aulas de língua portuguesa em todas as escolas do país, desde o ensino fundamental, para mostrar desde as crianças mesmo essas variações linguísticas ao redor do país e contribuir para o fim do preconceito. Pode colocar também as influências e consequências dessa variação linguística
linguística, desse preconceito linguístico, na verdade, em mídias abertas de televisão. A gente pode criar propagandas ou também colocar esse preconceito linguístico em novelas e séries para mostrar como essas consequências para as pessoas. E podemos também elaborar combates do afastamento dessas pessoas para que essas pessoas se sociabilizem, mostrem sua cultura, mostrem como se comunicam para que elas não sejam discriminadas futuramente. E foi esse o vídeo, gente. Esse foi só um básico aqui para vocês estudarem, começarem a estudar esse tema. Vocês podem pesquisar também na internet, que tem uma infinidade de coisas para vocês colocarem na redação. Se você gostou desse vídeo também, comenta aqui embaixo um outro tema que eu posso discutir aqui com vocês. Coloquem assim: e se cair tal tema? Aí a gente pode discutir sobre vários outros temas também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like. Um beijo, até mais!